Vamos dar início à nossa primeira aula de sísmica. Nessa primeira aula será feita uma introdução sobre os métodos sísmicos. Inicialmente, nós vamos tratar do que é a onda sísmica, como ela se propaga, certo? Para começar, vamos introduzir a geofísica. A geofísica ela é uma área das geociências que estuda a subsuperfície, utilizando campos físicos, de modo a obter informações da subsuperfície indiretamente. O geólogo ele vai para a superfície fazer os seus mapas, né, e fazer suas análises das rochas. Mas para investigar a subsuperfície, a semelhança, por exemplo, do que um médico faria, né, investigando o interior do corpo humano, assim os geofísicos, ele vai investigar o interior da Terra sem que haja inicialmente uma perfuração. Ele vai usar maneiras indiretas, que são, no nosso caso, campos físicos da Terra. Você não pode fazer a perfuração em todos os locais que você achar interessante, devido ao custo de um poço. Então, para isso, você vai investir no conhecimento indireto, na geofísica. Aqui é um equipamento de geofísica que vai sendo feita a amostragem de medições na subsuperfície e gerando resultados que são respostas da subsuperfície a um determinado, a medição que está sendo feita, né, ao equipamento. Então, essas respostas elas serão interpretadas de modo a buscar informações do que nós temos em subsuperfície. Nós vamos detectando rochas, corpos rochosos de interesse, feições em subsuperfície, que normalmente são para a exploração de recursos minerais, como água subterrânea, na mineração e também na exploração de petróleo e gás. Daí você vai localizando essas estruturas de interesse e delineando, estabelecendo os limites e a quantidade que tem subsuperfície para fazer uma avaliação, se é viável, né, explorar ali. Na detecção, inicialmente você faz um levantamento e aí observa o quê? O que nós chamamos de anomalia. Na geofísica é muito conhecido. Anomalia de um determinado campo. Aqui está vendo um corpo aqui em verde, em subsuperfície, ele está gerando uma anomalia de um campo físico. Depois a gente vai localizar esse campo, aliás, esse corpo que gerou esse campo, essa anomalia, e delinear como que seria essa estrutura em subsuperfície. Bem, a geofísica ela é composta por vários métodos, de modo que a gente possa obter informações das estruturas internas da Terra. Então, nós queremos medir esses campos físicos. Esses campos, eles são os campos potenciais, e esses que, nesse caso, são campos naturais, que é o quê? O campo gravitacional da Terra, o campo magnético, o campo elétrico e o campo eletromagnético da Terra. E nós estamos em busca, nesse caso, de perturbações nesse campo, que podem estar relacionadas às estruturas geológicas de interesse. São variações causadas pelas rochas no campo normal da Terra, nos campos normais na Terra. Campos que são não anômalos, a palavra certa. Por outro, nós temos também métodos geofísicos que induzem campos em subsuperfície, que é o caso, por exemplo, do GPR. Ele é um pulso eletromagnético que se propaga no solo e ele vai ser registrado, vai induzir um outro campo eletromagnético e vai ser registrado na superfície. E vai gerar imagens de camadas rasas da subsuperfície. Então, esse método GPR é um método de um campo induzido e que é normalmente usado para partes, para estudos rasos, normalmente não para grande profundidade. Também os métodos sísmicos, eles são métodos induzidos ou não, como nós vamos ver adiante. Eles induzem, eles causam um campo físico que se propaga ao longo da Terra e que são medidos. A sísmica, ela é o principal método de exploração geofísica. Ela tem um custo alto,
uma logística muito alta, mas que ela tem uma resposta em termos de resolução excelente. E é o que vai ser o nosso foco aqui nesse estudo, a sísmica. Então, os outros métodos, o método potencial, por exemplo, ele consegue, diferente do GPR, ele consegue ter uma grande escala de informações e ele tem uma logística operacional bem mais simples, ou seja, econômico. E normalmente o que acontece dentro da geofísica é uma integração de dados. Normalmente você vai usar os métodos potenciais inicialmente e depois os métodos sísmicos e também a integração desses resultados para que possa reduzir a ambiguidade dos resultados. Um método vai dando suporte ao outro, o resultado vai corroborando o outro, né? Bem, vamos à sísmica, que é o nosso foco nesse estudo aqui. Sísmica versus sismologia. Bem, a sismologia, ela estuda os sísmicos dos diversos fenômenos que ocorrem estudo dos sísmicos e, genericamente, dos diversos movimentos que ocorrem na superfície da Terra. Os sismos ocorrem devido à movimentação das placas tectônicas ou atividades vulcânicas, ou seja, fontes naturais. A Terra, ela está em movimento. Dentro da geociência, tem uma área chamada geodinâmica, que é muito conhecida, né? A geodinâmica, ela vai estudar justamente esse movimento da Terra. A Terra está em movimento. É um movimento interno, né, da Terra. Esse movimento interno da Terra, ele é o que gera, provavelmente, o campo magnético da Terra. Esse movimento interno da Terra também ele vai gerar o campo, ele vai gerar o movimento das placas tectônicas na superfície da Terra e esse movimento vai gerar tremores, né, de terra, o movimento dessas placas. Então, nós temos aí uma fonte de energia natural, uma fonte de energia mecânica. E essa propagação dessa energia, dessa onda sísmica também, ela é de extrema importância para o estudo da estrutura interna da Terra. Então, é uma área aí da geofísica também. E a sísmica, no caso, a sísmica, ela é o que nós estamos querendo, que é um método de prospecção geofísica que utiliza os princípios da sismologia para estimar as propriedades da subsuperfície da Terra. Nesse caso, nós geramos o tremor, a vibração, uma fonte gerada artificialmente e controlada. A frequência é controlada. Normalmente é utilizado, no caso terrestre, explosão com dinamite, né, que gera, ou um carro que ele é, aliás, um veículo muito grande, um caminhão bem grande, que ele tem uma chapa de ferro que encosta na terra e vibra, faz vibrar, que é chamado vibrosais. No caso marinho, já é uma bolha de ar bem grande, o air gun, né? Essa bolha de ar ela é introduzida dentro do oceano e atinge a superfície, o assoalho oceânico e gera a vibração da subsuperfície. Bem, essa onda, ao se propagar, ela vai se propagando ao longo das camadas, e as diferentes camadas em subsuperfície, elas têm densidades diferentes, né? Essa onda, ela vai se propagar com velocidades diferentes, e a cada mudança de camada, nós vamos chamar de interface, que é uma mudança na propriedade física do meio, uma mudança maior, né? Uma mudança de camada. Então, nós vamos chamar de interface. Nessas interfaces vai acontecer o que nós chamamos de reflexão, ou seja, essa energia, essa onda uma parte dela vai retornar à superfície, vai refletir, e outra parte vai ser transmitida. Então, normalmente, o que a gente vai tratar dentro da sísmica, dentro da exploração de petróleo, dentro dessas seções que normalmente usamos, é a sísmica de reflexão. Nesse caso, na variação do pulso sísmico durante a propagação, o traço sísmico é modelado com a convolução do pulso emitido com uma série temporal, conhecida como função reflectividade
ou impulsiva da Terra. Bem, então, à medida que se propaga, você vai ter um evento, um fenômeno chamado convolução do pulso. A onda ela vai convolvendo as informações do meio. Você tem uma fonte, uma wavelength, né? uma amplitude, e você vai ter a função refletividade do meio ao longo de um tempo de trânsito. Essa função ela vai ser, à medida que a onda se propaga, ela vai ter essa reflexão ao longo das camadas. Então, ela vai gerando o que nós chamamos de função refletividade, ou resposta impulsiva da Terra. E essa variação também da velocidade com a profundidade. Então, você vai acontecer o que nós chamamos de convolução. Vai gerar um traço sísmico que a gente vai medir, ele vai convolver todas essas informações ao longo de um tempo de trânsito. Então, você vai, no final, ter essa série temporal, né, que é o traço sísmico. Esse traço sísmico, ele é gravado em um padrão, em um formato que nós chamamos de SEG-Y. No formato de arquivo SEG-Y, no início do arquivo, há um espaço que nós chamamos, né, de header do traço, um espaço reservado para armazenar informações gerais do dado sísmico. Depois segue-se uma sequência de registro de traços. Isso daí, no caso, o que nós chamamos um SEG-Y seria o equivalente a uma linha sísmica, que nós chamamos, ou seja, um levantamento, normalmente assim, um dia de trabalho, 2 dias, uma linha sísmica, uma sequência bem grande de traços amostrados ao longo de vários quilômetros. E então, toda essa sequência, são vários traços e eles são guardados em um arquivo que nós chamamos de SEG-Y. E a organização dentro desse arquivo, ela vai incluir as informações gerais desse levantamento, e vai, que nós chamamos de header, e os traços propriamente. Cada vez que você detona aquela fonte, cada vez que causa aquela explosão, vai ser um traço. É uma sequência, você explode aquela fonte, e aí ela se propaga, vai convolvendo as informações, retorna para a superfície, é registrada por um sensor, nós chamamos de receptores, e é registrada em um traço. E aí, toda aquela estrutura de aquisição sísmica, de levantamento, ela caminha alguns quilômetros ou metros, né? E aí, novamente, explode aquela fonte, e normalmente vai se propagando e retorna e registra um outro traço. Então, cada traço ele tem um local dentro do arquivo SEG-Y. O registro de cada traço é composto por um cabeçalho, ou header, e pelo dado binário propriamente dito. O cabeçalho de cada traço ocupa 240 bytes, enquanto que o dado binário ocupa 4 bytes por amostra registrada, armazenadas como números de ponto flutuante em precisão simples. As informações que nós vamos precisar em cada linha sísmica, em cada arquivo SEG-Y. Então, você vai precisar da quantidade de amostras no traço, você vai registrar ao longo do tempo. Não é um tempo contínuo, é um tempo amostrado. E normalmente a cada 2 milissegundos ou 4 milissegundos. A razão de amostragem, normalmente é 2 milissegundos. As coordenadas da fonte do receptor, a profundidade da fonte. Normalmente a fonte ela não é exatamente em superfície, ela fica um pouquinho abaixo da superfície para evitar ruído, que é outro problema muito grande dentro dessa ciência de ruído. Elevação da superfície na fonte e no receptor com respeito a um referencial. Essa questão da posição geográfica de fonte e receptor é muito importante, porque
A elevação do terreno, diferenças de níveis, elas também vão precisar ser para que os refletores em subsuperfície registrados eles não fiquem desalinhados. Afastamento entre fonte e receptor, isso é muito importante, e a gente vai ver lá para frente que esse afastamento vai precisar ser considerado zero dentro de uma manipulação, né, de processamento sísmico. A família CMP, que é outra questão que nós vamos ver, essa questão de agrupamento desses traços para que haja uma melhoria na relação sinal-ruído. Tempo inicial de registro em milissegundos. Então, todas essas informações, essa ficha assim, daquela linha sísmica vai precisar conter. Dados mais modernos, eles já vêm dentro do header do traço, né, essas informações, mas dados antigos, eles normalmente a gente recebe um PDF junto com o SEG-Y e nós precisamos fazer a introdução dessas informações dentro do header do dado, que nós chamamos de geometria, pré-processamento do dado. Essas informações vão sendo manualmente colocadas dentro do dado, né? A gente faz a geometria. Então, vamos agora voltar aqui para a questão da onda sísmica em si, né? A gente sabe que é uma energia que é liberada em um determinado ponto. Nós consideramos o meio homogêneo, que essa fonte está localizada na superfície ou perto da superfície e que se propaga através de um meio. Então, a onda sísmica ela vai ser de dois tipos. Ela vai ser a onda de volume ou ela vai ser a onda de superfície. Que é a parte restante da energia que se desloca ao longo da superfície sob a forma de ondas, que nós chamamos de ondas de superfície. Ou o que nós chamamos de onda P e onda S. A onda P é a onda P, a onda primária, também chamada. E a onda de superfície também é chamada de onda secundária, ou onda S. Uma analogia apropriada para descrever as ondas de superfície é o das ondículas que se geram na propagação da superfície livre de água em repouso quando é atirada uma pedra, por exemplo. Então, é uma onda que ela vai se propagar em uma frente de onda. Ela vai ter um raio e uma frente de onda. Ou seja, a gente considera o traçados de raios, mas na verdade são frentes de onda. E uma outra coisa é que a onda, ela vai sofrer ao longo da propagação perda de sinal, perda de amplitude. Isso vai acontecer devido principalmente à absorção térmica ou outras coisas, outras questões como a perda de ruídos, uma série de outras questões, mas até mesmo o espalhamento por divergência esférica, você vai ter uma perda de amplitude do sinal, que deve também ser corrigida no processamento sísmico. A onda sísmica se propaga através da Terra e é consequência de um sismo gerado naturalmente ou artificialmente. Admitimos que a perturbação sísmica se propaga através de um deslocamento elástico do meio. Existem dois tipos de ondas sísmicas: ondas de superfície, as quais se propagam na superfície da Terra, e ondas de volume, ondas de corpo, que se propagam no interior da Terra. A outra característica é que a onda S ela não se propaga lá para frente, que a estrutura interna da Terra, essa onda ela foi interessante para definir a estrutura do núcleo externo, que não se propaga esse tipo de onda, pois ele é provavelmente ele provavelmente seja líquido. Vamos tratar especificamente aqui das ondas de volume, ou ondas P. Elas se propagam em 3 dimensões, né? A energia se espalha por uma série maior, sendo a área proporcional ao quadrado da distância da fonte. Devido à dispersão geométrica, a amplitude da onda é inversamente proporcional à distância da fonte. Ou seja, nós vamos precisar, no tratamento desse sinal, fazer o que nós chamamos de balanceamento espectral, para equilibrar essa perda de energia. Designa-se por frente de onda a superfície definida por todos os pontos que se encontram no mesmo estado. A direção perpendicular à direção de frente de onda chama-se raio sísmico. Ondas de volume são as ondas P ou ondas S. Aquelas ondas de superfície, elas não são onda S, elas são outro tipo de onda. Nós temos aqui
as ondas de volume, que elas são ondas P e ondas S. Para não gerar confusão, não sei se eu soube explicar isso direito, as ondas de volume, elas são as ondas P e as ondas S. Ondas P são as ondas primárias, ondas S são as ondas secundárias. As ondas P, ou ondas longitudinais, o movimento da partícula. Vamos agora entender como que acontece esse movimento do meio. No caso das ondas P, esse movimento ele é na mesma direção da propagação, para frente e para trás, como essa figura à esquerda. O meio ele é sucessivamente comprimido e distendido. A rocha vibra paralela à direção da rocha. Uma onda se propaga em uma mola, é uma analogia. Ondas S ou transversais, o movimento dá-se perpendicularmente à direção de propagação, como mostrado na figura à direita. Uma boa analogia é uma corda estendida que é posta para vibrar, a perturbação exercida na vertical, para cima e para baixo. Velocidade das ondas sísmicas para alguns materiais da crosta. Essa onda ela vai se propagar com diferentes velocidades, depender do tipo de rocha em subsuperfície. A onda P vai ter uma resposta e a onda S vai ter outra. Né? Aqui nós vamos ver uma ordem aqui quase que meio que aumentando, né? Aqui nessa tabela de cima para baixo vai aumentando. No caso, a água, o gelo, a areia, né? O calcário, o sal, o granito, o basalto. Então, quando você está fazendo, por exemplo, uma análise de velocidade dentro do processamento sísmico, dentro de uma bacia sedimentar, a linha sísmica dentro de uma bacia sedimentar, é importante você ter essa noção de valores de velocidade de propagação da onda P, porque o embasamento acústico, por exemplo, normalmente é um granito, é um basalto, um granito, então você sabe que a determinada profundidade você vai ter valores altos de velocidade. Então, quando você também vai vendo o sal dentro do pacote, o calcário, então é importante você ter uma noção de valores relativos de velocidade das principais tipos de rocha quando você está fazendo o seu processamento sísmico. Essas ondas de superfície é uma perturbação a partir de uma fonte exercida na superfície livre de um meio. O fato da Terra apresentar uma superfície livre e superfícies de descontinuidade no seu interior torna possível a geração e propagação desse tipo de onda, que resulta no acoplamento entre ondas P e S. A frente onda das ondas de superfície propagam-se perpendicularmente à superfície, em geral, a amplitude. Então, essas ondas de superfície, elas são muito vistas em alguns terremotos bem devastadores. Elas são de dois tipos, as ondas Rayleigh e as ondas Love. Aqui estou mostrando as ondas Rayleigh, né, como é que é o movimento das partículas, e também das ondas Love, são os dois tipos de onda de superfície. Distribuição global da sismicidade e a tectônica de placas. Então, normalmente, esses sismos, eles ocorrem nos limites de placas tectônicas, aonde está acontecendo ou a formação de crosta, que está havendo um espalhamento do fundo oceânico e uma abertura do fundo oceânico, no caso de um limite de placas divergente, ou quando há a colisão de placas tectônicas, e normalmente a mais densa ela vai afundar abaixo da menos densa e vai vendo que vai vendo uma destruição de placas, vai vendo uma convergência de placas. Então, esse movimento de limite de placa tectônica, ele vai gerar os grandes sismos. Então, quando você mapeia esses sismos, você vai coincidindo com o limite das placas tectônicas. Então, é muito importante para o estudo da tectônica de placas essa sismicidade. Também para explicar qual o motivo desses tremores. Aí, você não pode, ainda não foi desenvolvido, né? Com certeza, quem conseguir isso vai ter um prêmio Nobel aí, porque ainda não foi conseguido dizer quando
e precisamente onde vai acontecer um terremoto. Porque se isso fosse possível, evitaria muito desgaste para a humanidade. Mas você pode prever os locais prováveis de acontecer esses terremotos. No Brasil, nós também temos os terremotos, são menos, eles têm uma energia bem menor, porque nós não estamos localizados no limite de placas, mas numa posição intraplaca. Distribuição global da sismicidade tectônica, certo. Aqui eu estou mostrando também essa sismicidade. Aqui eu estou mostrando especificamente o que nós chamamos de arco de fogo, que é essa região aqui que pega os Andes, o Pacífico, nessa posição aqui, onde estão concentrados a maior quantidade de terremotos e também de vulcões, porque nesse limite de placa convergente tem muito vulcão também, em decorrência do afundamento de uma placa sobre a outra, que vai havendo um consumo dessa placa e o magma ascendendo, que são os vulcões. O exemplo de um terremoto, né? Aqui no Chile, aqui você tem as 3 coordenadas, né, X, Y e Z, desse tremor de terra. Então, você observa a propagação da onda, né? Uma onda P, primeiro a onda P, depois a onda S chega. Outra coisa que a gente pode observar é a questão do tempo, como é registrado ao longo do tempo, essa energia, né, que se propaga, e você observa que à medida que o tempo avança, a amplitude do sinal vai baixando, né? Isso é a perda da energia ao longo da propagação da onda. Nesse caso, uma onda sísmica natural. Bem, para finalizar, eu vou colocar aqui um vídeo. Esse vídeo ele é um pouco antigo, mas que para dar um background, uma visão geral da sísmica dentro do contexto exploracional de petróleo, é bem legal. É um vídeo feito pelo pessoal da Petrobras, um pessoal bem antigo. Ele é bem interessante para a gente também ter um background dos métodos geofísicos da exploração em si. Ok, vamos lá. Inicialmente, é feito um trabalho de geologia que conhece absolutamente nada da área a ser estudada, nos vai para o campo com seu material de pesquisa para pesquisar as rochas que existem naquela região. Daí ele vai verificar, bom, isso aqui é uma rocha sedimentar. Então aqui nós temos uma bacia sedimentar. É a primeira coisa que tem que ter uma bacia sedimentar. São feitas medidas também de fraturas e falhamentos presentes em superfície para se ter uma ideia da estruturação dessa bacia. Inicialmente é feito um trabalho de aerofotogrametria. Nada mais é do que fotografias aéreas, câmeras localizadas em aviões que sobrevoam determinada região. Nessas fotografias aéreas é possível ter uma visualização da superfície dessa bacia sedimentar. E muitas estruturas podem ser identificadas e interpretadas a partir das fotografias aéreas. Fotos obtidas através de satélites também são muito utilizadas no início dos estudos de uma bacia sedimentar. Vou mostrar para vocês aqui uma imagem de satélite com uma interpretação e o que é possível se interpretar logo. De cara aqui, alguns lineamentos interpretados aqui em linhas vermelhas. Então você sabe, por exemplo, quais são as zonas principais de compressão. Essas falhas ou fraturas que você mapeia aqui são importantes no sistema petrolífero exatamente porque podem servir de zonas de migração de petróleo. Depois de todo o trabalho de geologia de campo encerrado e verificados os resultados das análises que foram feitas no laboratório, decide-se então para fazer um trabalho de pesquisa indireta do que tem abaixo da superfície. Por exemplo, gravimetria, magnetometria. A gravimetria é um método que mede o campo físico da gravidade. Com a magnetometria, a gente mede o campo magnético da Terra, também em estações de interesse. A gente aprende da escola, do colégio, que a aceleração gravitacional da Terra tem um valor único para toda a superfície da Terra. Isso não é bem assim. As diferentes rochas que compõem o interior da Terra têm diferentes densidades. Se nós temos uma grande anomalia gravimétrica, por exemplo, isso está ligado a estruturas geológicas de superfície que, por sua vez, podem estar nessa estrutura sendo acumulado o petróleo. Esse aparelho é o gravímetro, né? Como vocês podem ver. Ele está disposto aqui sobre uma placa de metal, que é para ajudar no nivelamento do aparelho com o solo.
Dentro aqui dessa caixa tem um sistema massa-mola, que é o sistema mecânico que vai ser sensível à variação da aceleração gravitacional no ponto de medida. Ele mede variações muito pequenas no campo gravitacional. Esse mapa aqui é um mapa residual gravimétrico, residual que já é trabalhado para efeito de estudar petróleo. Aqui, por exemplo, você pode ver que essas cores vermelhas são altos magnéticos e aqui baixos magnéticos. O mais importante, eu acho, é a própria construção do modelo geológico, para você imaginar um sistema petrolífero. E com isso, todas as ferramentas vão te direcionar para isso. Então aqui você tem colorido aqui um mapa geológico, ficando, por exemplo, que essas rasas aqui estão mais profundas, são anomalias mais profundas. O azul aqui é exatamente uma zona mais profunda. Você vai crescendo um pouco mais na sua bacia, você vai focalizando e vendo a necessidade de se fazer levantamentos de sísmica de reflexão. Sísmica de reflexão é o método geofísico mais utilizado para prospecção de petróleo. Vamos supor que eu detone uma dinamite, uma profundidade de aproximadamente 3 metros, e essa explosão gera uma frente de onda onde as partículas começam a vibrar e essa vibração se propaga através da Terra. Então, uma parte dessa energia ela vai penetrar na Terra à medida que ela encontra uma interface que separa meios com características diferentes. Parte dessa energia retorna para a superfície, faz vibrar a superfície da Terra, onde nós temos os nossos sensores. Ela é captada por esses sensores, ou sejam, registrados para depois sofrer um processamento e mostrar para a gente uma imagem de subsuperfície. Essas linhas aqui, de várias cores diferentes, azul, verde, vermelho, correspondem à interpretação das interfaces sísmicas. São os topos de camadas geológicas. O trabalho do intérprete é selecionar as principais interfaces da área, mapear as interfaces da área e também as principais falhas geológicas presentes. Vão permitir ter um esboço estrutural da bacia. No momento em que as interpretações levaram à possibilidade da ocorrência de petróleo em determinado local, decide-se então para se furar um poço. Uma das ferramentas básicas do nosso sistema de perfuração é a nossa broca. Com a rotação, tudo isso aqui vai girando e vai triturando a formação. Por esse furo é que sai o jato com o fluido, né, onde tem uma determinada pressão. Essa pressão nos dá a condição de remover esse cascalho do fundo do poço. Esse cascalho não é nada mais do que a formação que está sendo triturada naquele momento e jogada aqui para a superfície. Todo o fluido que sai do poço é passado por essas malhas, né? A parte sólida é filtrada e eliminada aqui por essa calha. Isso é cascalho, né? Formação cortada. Serve para o quê? Para a gente fazer uma análise aqui na superfície. O poço, quando é furado, é sempre tirada a amostra de calha. Na medida em que é constatada a presença de um reservatório, são programados novos poços para a coleta de testemunhos. Nós tiramos um cilindro de rocha, em geral de 9 metros de altura. E nós começamos a fazer descrição, identificação de como essa rocha circular. É fundamental porque nos ajuda, quando nós conhecemos o ambiente dessa rocha, nós vamos ter uma ideia da geometria, da forma do corpo de rocha que é o reservatório. Esse aqui é o nosso laboratório de testemunhos, onde nós fazemos os estudos em cima desse tipo de amostragem. Parte do testemunho, e também se utiliza também esse amostra de calha, é tirado para fazer uma análise micropaleontológica. Nessa lâmina aqui, eu vou ver que tipos de organismos, que tipo de constituintes, então, fazem parte dessa fração orgânica. Esse organismo aqui, que é um acritarco, né, relativo ao grupo das algas, viviam, né, em corpos d'água marinhos há aproximadamente 400 milhões de anos. Numericamente, o homem é coisa de 40 mil anos. Então, aí você vê a diferença de escala. A sísmica nos dá informação de como as rochas estão distribuídas na qual tipo de rocha. Ela só nos diz que nós temos uma rocha diferente da outra, que é diferente da outra. Nós fazemos o poço e, através da amostra de calha, nós conseguimos identificar aquelas diferenças que aparecem na Então, amarrar os poços exploratórios já perfurados na área, interpretação sísmica. Fazendo esse tipo de amarração, você vai saber que a sua interface amarela corresponde ao topo de uma sequência de trabalho de amarração exploratório já perfurado na área. Com o dado sísmico que está sendo interpretado, é fundamental para você reduzir a incerteza da sua interpretação e agregar uma informação mais direta proveniente dos poços que você já perfurou na área. Com a integração da interpretação sísmica propriamente dita, com a
amarração dos dados derivados dos postos exploratórios já perfurados na área é que vai se chegar finalmente a uma seção geológica, ao esboço geológico naquela área. Mais recentemente, volumes têm sido interpretados em salas de visualização. O geólogo, o geofísico, ele é capaz, hoje, vendo essas telas de visualização em 3 dimensões, ele caminha por dentro da Terra e ele começa a elaborar modelos muito mais sofisticados hoje em dia para saber se numa fratura, se numa formação do subsolo terrestre, há ou não a possibilidade de encontrar petróleo. Essa é uma sala de visualização 3D, é um ambiente em que propicia um trabalho numa equipe de desenvolvimento de um reservatório. Num tipo de ambiente como esse, são reunidos diferentes áreas de conhecimento, geólogos, geofísicos, e planejar de ser um campo de estéreo e do equipamento, nós podemos ver esse dado. Aqui nós temos um cubo sísmico. Pode ser entendido como uma superposição lado a lado de diversas linhas sísmicas bidimensionais, compondo digitalmente no computador um volume tridimensional. Vamos entrar no reservatório de petróleo. A gente está vendo o reservatório de petróleo retirado dessa informação sísmica. As areias reservatório, as areias onde estão o petróleo, estão aqui interpretadas nessas cores de amarelo a vermelho. A partir dessa imagem é que um grupo de especialistas, não só nós, geofísicos, como geólogos, engenheiros, trabalharão objetivando o melhor posicionamento dos poços que irão produzir esse óleo. Nós podemos ver na imagem como essa, essas áreas avermelhadas, as posições em que a rocha reservatória é mais espessa, onde nós temos maiores espessuras de rocha com óleo. Uma área natural a se posicionar no curso. Uma sala de visualização como essa é onde tomamos as decisões do desenvolvimento de um campo de petróleo. Uma configuração de poços que seja o mais econômica e o mais eficiente possível. Os geólogos são. As tecnologias de exploração estão evoluindo muito, porque tange a descoberta de novos campos de petróleo. Isso facilita novas difícil você predizer que o petróleo vai se acabar em 40, 50, 60 anos. Esse fim do petróleo, obviamente, ele vai acontecer, mas ele não vai ser um fim, vamos dizer, que vai ter um corte abrupto. Vai ter um momento de transição. O Brasil é um país continental, tem muita coisa ainda para ser pesquisada e eu acredito que muito petróleo ainda pode ser descoberto, isso vai ser sedimentário. Hoje o petróleo ele é essencial, ele penetra na nossa matriz econômica e ainda vai continuar por mais umas 4 décadas, ainda como um elemento estratégico da nossa. Okay. Bem, então assim nós finalizamos essa primeira aula sobre as ondas sísmicas. Na próxima aula nós vamos tratar da propagação dessas ondas, das ondas que vão sendo geradas, a onda direta, a onda refletida, as ondas, os ruídos, a onda múltipla, e nós vamos entrar em detalhes e já começar a introduzir o que nós chamamos de processamento sísmico, certo? Quando você trata, só para finalizar aqui essa aula, quando você trata da geofísica, como você pode observar nesse vídeo, nós temos 3 etapas fundamentais. Primeiro, a aquisição do dado, uma etapa que é feita em campo. Depois, esse dado ele é tratado, é feito um processamento para remover os ruídos, para melhorar a relação sinal-ruído. Isso acontece não apenas na sísmica, mas também em outros métodos, como os métodos potenciais. E depois desse dado, nós podemos usá-los dentro de uma interpretação geofísica que já vai integrar bastante com a informação geológica para produzir conclusões, informações daqueles dados, certo? Então, nós vamos tratar na próxima aula dessa questão da onda sísmica, já introduzindo essa etapa também do processamento sísmico, ok? Muito obrigado, Adriane, eu estava aqui no mudo, parabéns aí pela apresentação. Para a gravação, perguntar se tem perguntas para a Adriane ou não. Uma pergunta? Então tá tranquilo, né? Eu tenho uma pergunta. Tá, quem tá falando? É o Vitor. Vai, Vitor, pergunte aí. Eu fiquei mais em dúvida em relação ao dado lá na parte da apresentação, né? Tinha lá existe até um formato específico. A respeito do traço, eu não entendi se cada traço ele representa uma amostra e pelo que a imagem mostrava, meio que cada traço ele tinha um cabeçalho. Aí eu fiquei um pouco na dúvida a respeito não sei se é esse tipo de dado que a gente vai trabalhar também, mas eu fiquei com um pouco de dúvida nessa estrutura de como
ele é organizado. Certo. Normalmente, dentro da área sísmica, nós vamos ter linhas sísmicas. As linhas sísmicas, elas são um levantamento que é feito, e cada linha sísmica ela é composta por vários traços mesmo, da ordem de 1.000 e assim vai, 2.000 traços, são muitos. Então, um arquivo de uma linha sísmica nós chamamos de um SEG-Y, e esses SEG-Y eles vão ter vários traços. Então, nós temos uma linha sísmica, um SEG-Y, e dentro dessa linha são vários traços. E a amostra é outra coisa que nós chamamos. A amostra é dentro do traço. A amostra no tempo. O traço ele é amostrado ao longo do tempo. E, normalmente, a cada 4 milissegundos ou a cada 2 milissegundos. Se esclareceu? Ok. Eu acho que se você compartilhar... Desculpe. Eu acho que se você compartilhar novamente, Adriane, e mostrar no desenho, talvez fique mais claro. Certo. Deixa eu achar aqui. Traduzindo para a linguagem aqui da engenharia de computação, um traço é uma série temporal. Se tem vários sensores, tem vários traços, né? Então, a linha são essas várias séries temporais aí. Certo, Adriane? Thiago? Isso. Aí você vai ter um header. Todo o conjunto de traços forma um arquivo SEG-Y. Aí o arquivo SEG-Y tem um header geral, e aí cada traço vai ter um header particular também. E aí o header ele é no formato ASCII2, são informações no formato ASCII2, e os dados em si, a série temporal, eles estão no formato binário. Então você combina aí um dado sísmico tem informação tanto no formato ASCII2 quanto no formato binário. Isso é guardado no arquivo mesmo, não é banco de dados não, é arquivo mesmo, né? Isso é um arquivo completo, que é o arquivo SEG-Y, SEG-Y. Ali tem o header do dado, que é ASCII2, e aí cada traço é uma informação de um receptor, é uma série temporal de um receptor. Aí tem a posição do sensor, né? Toda. Isso, essas palavras-chave ali, tem algumas que são do header do dado e outras que são do header do traço, mas elas trazem informação sobre a aquisição sísmica, né? Período de amostragem, número de amostras, posições de fonte, receptor. Perfeito. Então, o número de traços ele varia de acordo com a quantidade de sensores que eu tenho. Eu faria aqui uma observação, que não seria nem a quantidade de sensores, seria o tamanho da linha. Tamanho da linha, porque dentro de um SEG-Y, você também vai ter aquela estrutura de quantidade de receptores caminhando ao longo de uma linha. Então, se você tem uma linha muito grande, você tem uma quantidade maior de traços. Verdade. Então, você tem lá uma fonte, você tem 10 sensores, dá um tiro, pega os 10 sensores, depois desloca a fonte na linha, mais 10. Exato. Aí, se der 5 tiros, 5 vezes 10, vão ser 50 traços. Exato. Isso. Então a linha seria... A linha onde os sensores vão sendo deslocados, né? Entendi. Isso. É uma linha mesmo. É uma linha traçada no mapa. Exatamente uma linha. Agora, não significa que se você está fazendo num lugar onde você não tem uma mata que você possa fazer exatamente linear, você pode fazer ao longo de uma estrada. No mar é mais fácil, né? Mas é uma linha mesmo. Você imagina um traçado num mapa e é uma linha. Aí, a posição dessa linha vai depender do seu alvo de exploração. Perfeito. Tranquilo, Vitor? Tranquilo. Bem mais claro. Inácio, por favor, tem uma pergunta? Sim, a pergunta era relacionada a isso, só para continuar compreendendo. Desde o início eu tinha entendido algo que parece estar certo, né? Que então o traço estaria relacionado ao evento que eu estou criando na fonte. Eu estou dando, por exemplo, eu vou dar um N número de impulsos. Esses impulsos vão estar relacionados a um deslocamento espacial numa linha, por assim dizer. E se eu vou dar 5 impulsos, seria isso, não sei se compreendi bem. Eu vou dar 5 impulsos, cada um vai ser emitido em localizações pontuais de uma linha. Então, em cada traço, eu vou ter um vetor relacionado ao número de sensores que eu teria. Então, eu teria algo multivariado para cada traço, onde cada linha seria um sensor
Seria essa ideia, então, completa? Não exatamente. Um traço é a informação de um receptor só. São várias, é um vetor, mas são várias amostras de um receptor operando, por exemplo, durante um instante de tempo de gravação. Vamos supor. É uma série temporal, né? Você coloca o receptor para gravar 1 segundo. Aí, naquele 1 segundo, a 2 milissegundos, ele vai ter um monte de amostra. Mas não tínhamos comentado que tínhamos, os traços eram relacionados às variações na linha? E se eu tenho vários sensores, como seria? Você pega o seguinte, vamos supor que você tenha 10 sensores, certo? Isso. Você vai colocar a tua fonte numa posição e 10 sensores na mesma linha. Aí dá o tiro. Isso. Então aí você vai ter 10 séries temporais, correto? Isso. Aí eu tenho 10 traços ou tenho um traço? 10 traços. Aí você... Eu tinha compreendido que teria... Calma. Aí você desloca a tua fonte, certo? Isso. E desloca os teus receptores. Em cima da mesma linha. Dá outro tiro. Vai ter mais 10 traços mais. Aí com isso você consegue cobrir uma linha inteira, não é isso? Isso. E o conjunto de traços para cada fonte comum é chamado de sismograma. Então você dá um tiro, grava 10 traços, tem um sismograma. Aí você move a fonte, dá outro tiro, tem mais 10 traços, aí é o segundo sismograma. E assim por diante. Agora tem uma pergunta. Por exemplo, a gente falou aqui, uma linha grande, você tem da ordem de 2.000 traços, muitos traços. Aí eu pergunto, mas quando eu vejo uma seção sísmica, eu não vejo tantos traços. Na verdade, são muitos. Aí você pergunta, mas como é que cabe tudo só numa imagem? A resposta está no processamento sísmico, numa etapa do processamento sísmico que nós vamos chamar de empilhamento. Nós vamos somar traços. Nessa etapa, cada arranjo, como o professor Tiago falou, tem uma fonte e um conjunto de traços, gera aquele procedimento de explodir, de caminhar ao longo da subsuperfície, retorna para o sensor, para o conjunto de sensores. Então, você tem um sismograma, você tem um conjunto de traços. Isso é feito várias vezes ao longo do dia de um levantamento sísmico, várias vezes, até concluir um espaçamento quilométrico de uma linha. Então, por que a gente não tem um volume de dados? Porque no final, nós vamos fazer uma ordenação, vamos dividir os nossos dados em conjuntos. Eu acho que na computação a gente pode chamar de bins. Nós fazemos isso, não sei se a gente consegue uma comunicação boa aqui, mas o que nós chamamos de bins, binagem, essa binagem, e nós fazemos a soma de traços. E esse ordenamento do arranjo, da geometria da aquisição, ele pode ser feito dessa maneira como o professor Tiago falou, onde existe uma fonte, os receptores, e uma única fonte e um conjunto de receptores, que nós chamamos de fonte comum, esse tipo de arranjo, ou o que é feito no normal, que não é essa, é o que nós chamamos de famílias, não de comum fonte, de fonte comum, mas famílias de ponto médio comum, de um ponto médio em subsuperfície amostrado, que nós vamos ver depois, que nós chamamos de CMP ou CDP, que é comum midpoint. E o que você vê numa seção sísmica, aquela que você viu no vídeo, por exemplo, que a pessoa estava fazendo a interpretação, aquela seção, cada traço sísmico lá é um CDP. Então, é um agrupamento de traços que foi somado, entendeu? Para que faz isso? Para reduzir o volume de dados no final, mas principalmente para você melhorar, quando você soma uma mesma informação, um traços que representam uma mesma informação em subsuperfície, você está fazendo uma soma na amplitude, ou seja, você está realçando a amplitude que corresponde à informação geológica. Você está fazendo uma soma de amplitude para melhorar a sua imagem, o seu sinal, a sua resposta da subsuperfície mesmo, para você conseguir ver melhor aquela camada de rocha. E se permite também, Adriane, ouvir o seguinte, quando você pega, se você tem N sensores, 5 sensores, você pega, soma os 5 traços, você tente eliminar ruído comum, né? Porque você está somando, aí você evita uma técnica também de eliminação ruído, né? Exatamente. Porque o que não é comum vai ser eliminado. Uma cancela a outra. Vitor, pergunta? Então, essa soma, ela só traz benefício? Ela não causa nenhuma perda de informação, nem nada do tipo? Ela traz só benefícios, mas ela tem que ser bem feita.
E o que faz essa soma ser bem feita é a análise de velocidade. Por quê? Quando você vai, se você for parar para pensar, um traço sísmico, você vai ter sensores que eles vão registrar o sinal em tempos diferentes, porque vai ter o sinal, digamos assim, a onda está chegando aqui para ser registrada, o sinal que está aqui, o sensor que está aqui, o sensor que está aqui, ele vai registrar com um delay de tempo. E isso vai ser, quando você juntar aquele conjunto de traços do sismograma, quando você, aquela fonte explodiu e foi registrada naquele conjunto de sensores, quando você colocar esses traços para você visualizar, você vai ver que a amplitude daquele mesmo refletor, ela formou uma curva, que nós chamamos de normal move-out. Curva defasada, né? Então vai ter uma diferença de tempo. E essa diferença ela vai ser corrigida com uma velocidade, que chamamos de velocidade NMO. Então, se você perguntou, isso não traz nenhum prejuízo? Não traz, só traz benefício. O que pode acontecer é você usar uma velocidade de NMO, uma velocidade que não esteja boa, uma velocidade não muito coerente. E aí isso pode gerar um distorção, né? muito bom. Essa soma dentro da sísmica, dentro do processamento sísmico, nós chamamos de empilhamento. Então, se a sua velocidade NMO para empilhar não for muito boa, aí sim, não fica legal. Mas a soma em si, ela só traz benefícios. Vanovich aqui, o Tom Git. Só pelo que eu entendi assim, estou tentando traduzir para o pessoal da computação. Você tem duas séries temporais, certo, Vitor? Elas não estão defasadas no tempo, porque o caminho foi diferente. Então, na hora de somar, você tem que dar uma deslocada nas séries e somar. Senão você vai somar ela defasada, não é isso? Isso. Aí vai dar uma confusão. Então, você tem que saber o quanto está deslocada uma delas e deslocar os vetores, e depois que deslocar, soma. Certo? É isso, Thiago? É isso. Aí, para fazer isso, você precisa estimar a velocidade de correção, né? A diferença de tempo, né? No final, né? Para corrigir a diferença de tempo, você estima a velocidade, né? Nesse processo que a Adriane chamou de análise de velocidades. Só que essa velocidade, ela é muito complexa, porque a onda ela passa por várias camadas, sofre várias reflexões. Então, no fundo, você não está estimando a velocidade do meio, você estima uma velocidade média, RMS. E aí, isso aí é um processo bem sensível. E tem um outro problema, que é quando o seu receptor está longe da fonte, a curva que a gente usa para corrigir a velocidade, assintoticamente, ela não é muito precisa para distâncias muito grandes. E aí isso provoca um problema que é chamado de estiramento, que é uma deformação da forma de onda. E aí, se você somar offsets muito grandes, você pode sim deformar a sua forma de onda. Isso não é interessante. Então, é um processo bem complicado, não é trivial. É o mesmo princípio lá do Knight, né, Thiago? Você tem mostrar duas amostras por um comprimento de onda, senão isso não vai, né? Isso aí é porque a curva que a gente usa para corrigir, ela é uma aproximação de uma série de Taylor de infinitos termos, e a gente pega só alguns termos pequenos que eles aproximam bem quando a distância é pequena. O custo é que você vai ter de colocar muitos sensores, aí você demora muito para levantar a linha, né? Esse é o problema, o custo-benefício, né? A ideia de você ter vários tiros varrendo uma linha é justamente essa redundância aí que a Adriane comentou, né? De poder reduzir o ruído estatístico, né? Quando você soma, você reduz aí o ruído estatístico, né? O ruído térmico dos sensores. Isso tem alguns processos mais novos, assim, principalmente marítimos, não se faz tanto mais isso. A gente parte para uma conversão tempo-profundidade já baseado em equações físicas. E aí é um processo que chama migração pré-empilhamento, quando a gente não empilha. Normalmente, dados marítimos faz migração pré-empilhamento, que é para você transformar o dado numa imagem. É basicamente isso. Ao longo das aulas, eu imagino que a Adriane ela vai explicar com um pouquinho mais de detalhamento toda essa parte de processamento e geração de imagens. Aqui eu acho que a ideia é só dar um apanhado geral de todo esse processo aí de você explorar uma região até extrair o petróleo e conseguir
ter uma ideia da cadeia completa. O dado acaba sendo um negócio bem interessante, né? Que é o que a gente vai trabalhar. Thiago Lopes. Thiago. Só para as próximas aulas, a Diana ela apresentou assim, como é que vai ser o formato do dado e tudo mais. Eu gostaria de ver um exemplo de dado. Então, se a gente puder trazer um exemplo para a gente discutir como é que está estruturado, acho que também traz uma clareza a mais, né? Para como a gente no futuro, quando a gente começar a gente já tem uma ideia como é que eles são. Perfeito. Certo. Cada etapa do processamento sísmico, eu vou mostrar dados reais para a gente acompanhar. Respostas do que seria cada imagem. Eu ia falar outra coisa. Sim. O processamento sísmico, ele tem as várias etapas. Então, nós vamos, como a gente viu hoje, a convolução, como é feito, de uma noção geral do que é a convolução, nós vamos ter uma etapa inicial de deconvolução, outra etapa de análise de velocidade, de empilhamento, de migração. Então, são etapas chaves dentro de um processamento sísmico, que nós vamos ver cada uma delas. O processamento sísmico, ele é uma sequência de um fluxograma de trabalho, mas dentro de cada etapa existe toda uma teoria, uma fundamentação físico-matemática, que é o mundo, né, para a gente poder explorar. Eu ia até mostrar para vocês o ILMAS que eu tenho aqui, mas vou deixar para a próxima aula, porque o professor Thiago disse que assusta, o livro é muito grosso. Vamos deixar na primeira aula, não, deixar para as próximas eu mostro. Outra coisa que eu ia falar... Sim, esse projeto, ele tá, eu acredito que seja um reprocessamento de dados sísmicos, isso vai ser tratado amanhã, mas para a gente tentar situar melhor aqui a equipe, né? O processamento sísmico que a Petrobras e as suas terceirizadas de processamento sísmico fizeram na década de 70, de 80, de 90 e assim por diante, esse processamento sísmico ele foi feito com as técnicas que existiam na época. E essas técnicas, usando a mesma fundamentação físico-matemática, essas técnicas elas vão melhorando. Então, você pode aplicar técnicas novas para o mesmo dado que foi levantado há 30 anos atrás, entendeu? E obter imagens melhores. Então, eu acredito que esse projeto aqui, ele seja para obter imagens melhores da subsuperfície, seções sísmicas processadas com técnicas mais modernas. Então, essa é a vantagem de você pegar esses dados, às vezes muito antigos até, ou não tanto tão antigos, e reprocessar e aplicar técnicas, algoritmos melhores.